Como vocês já souberam aí de todo desenrolar. Francisco, R3, estamos em dezembro, finalmente. E vamos falar hoje desse trial aí, que é da Anzix, que comparou uma inferioridade de 7 contra 14 dias dos antibióticos. Claro. O que a gente tinha? É sempre uma dúvida quanto ao uso de antibiótico, porque 7 dias, as pessoas podem falar que para de tratamento, pode ter infecção recorrente, pode ter alguma solução de resistência porque você não matou adequadamente todas as bactérias. Quando que 14 dias, você talvez tenha efeitos adversos que não precisariam acontecer se você não tivesse dado aquele antibiótico. Por tanto tempo, você pode ter Clostridium, você pode ter resistência por uso excessivo, e você pode ter custos envolvidos, tanto pelos eventos adversos quanto pelo dias de antibiótico em si. E vinham alguns artigos explorando essa ideia aí. Então, esse less is more, depois em pneumonia 8 versus 15 para diminuir, 5 dias contra 10 para celulite, o mais famoso que é o Stoppage, que era 8 contra 4, se não me engano, 7 contra 4, uma coisa assim. Pielonefrite com ciclo 7 versus 14. E todos fazendo testes com síndromes específicas, né? Então, uma era pneumonia, a outra era infecção abdominal, mas a maioria deles não tinha pacientes com bacteremia, bacteremia não complicada, sempre a amostra pequena, apesar que o Stoppage foi um trabalho bem significativo, e sem grandes poderes para demonstrar o desfecho. Então, surge aí a necessidade de a gente tentar responder essa pergunta com um novo trial, né? O que é a proposta deles? Que usar 7 em vez de 14 seria não inferior quanto à mortalidade e a gente poderia ter os benefícios de usar menos tempo de antibiótico. Exposição, complicação, resistência, e eu acrescento aqui um custo que é bastante significativo, já que a gente sabe que nitrogênio, uma coisa assim, chega a ser R$2.000, R$3.000 uma dose, ou R$5.000 um dia, isso falando de preço tabelado, né? O quanto realmente é cobrado. Então, a gente tem um trial multicêntrico, 74 hospitais em 7 países, coordenado pela Anzix, né? Que foi aberto, já que eles tinham que saber quando que era que terminava o antibiótico, e isso eles faziam adesão, mas randomizado, com análises interinas nessas porcentagens de amostra, né? 1/6, 1/3 e 2/3, para ver como é que estavam os resultados até lá. E eles tinham algumas definições, né? Eles chamaram de tratamento antibiótico adequado, uma terapia que o organismo era suscetível conforme o antibiograma. Faziam as avaliações diárias para ver o que teve de adesão, o que não teve de adesão ao protocolo. E a seleção de dose, frequência, qual antibiótico dentro desses resultados do antibiograma ficava a critério de quem estava tratando, e era um estudo aberto, então eu sabia qual que era o grupo. Eu fiquei ponderando até se não dava para ter feito algo meio cego, do tipo, tratava até 7 dias, e aí no 7º dia você sabia quem você teria que parar, ou quem seria continuar até os 14 dias, porque nos 7 primeiros dias talvez não tivesse um viés de performance. Não sei quanto isso seria, foi um insight que eu tive. E aí, que eles excluíram? Imunossuprimidos, prótese valvar cardíaca, enxerto vascular, suspeita de infecção ou documentação de infecção que exigiriam tratamento prolongado, contaminantes na hemocultura e bacteremia por aureus, gluconesis, fungemia ou alguma bactéria rara. Então, quem era a população do nosso estudo? Qualquer um com uma infecção, UTI ou enfermaria, internado no hospital, né, que tivesse uma infecção suspeita, confirmada, mas que isso tivesse uma positividade de cultura. Então, a gente está falando de infecções de corrente sanguínea ou de pacientes com pneumonia, com pielonefrite, com outras coisas que fizeram uma bacteremia e ela foi evidenciada numa cultura positiva. Começa aqui um pensamento de que, se a gente está falando de UTI e enfermaria, de várias síndromes, uma coisa é uma pneumonia entubada na UTI que fez uma bacteremia, outra coisa é uma mulher jovem
deu o azar de fazer uma bactéria com uma pielonefrite que está na enfermaria. Acaba sendo um espectro grande. Isso me fez pensar, e depois, quando a gente foi chegar no cálculo amostral, talvez a estimativa de mortalidade seja difícil de fazer. Acho que é uma situação do trial. Não coloco nem muito como crítica ou como limitação, porque eu acho que eles tentaram ver em diversas situações. E como é uma não inferioridade, seria possível, ainda assim, que seja difícil personalizar muitas dessas coisas. Analisado um para um de forma online, blocos de tamanho variável, e estratificado por hospital e admissão, enfermaria versus UTI, nesses dois grupos que a gente já falou. E aqui o antibiótico adequado, que foi aquela definição que a gente acabou de conversar. O desfecho primário era morte, 90 dias. Eles esticaram para 90 dias, para que pudesse ser acompanhado o paciente de período de internação na UTI e um período posterior. Mas é curioso que nem sempre os desfechos secundários eles pegaram até uma data tão longa. E, principalmente, a refratariedade, ou recorrência de bacteremia, eventos adversos gerais, inflexão para os Clostridium e resistência antimicrobiana que pudesse ser identificada no hospital. Bem como número de dias livres da UTI, coisas assim, que fazem parte da nossa noção de cuidado, se ele terminou mais cedo, se ele pode ser interrompido mais cedo. Análise, então. Aí que eu falei, a taxa de mortalidade. 22% para 90 dias, eu entendo que eles fizeram, considerando outros trials e experiência deles, mas eu fico com esse pensamento de que talvez seja um grupo heterogêneo demais para você colocar essa mortalidade, né? Acho que a mortalidade de uma pielonefrite na enfermaria, mesmo que faça bacteremia, é bastante diferente de uma pneumonia na UTI, que faz choque séptico e faz bacteremia. Mas tudo bem, eu acho que também expandir para tentar generalizar aí achados de vida real, para o diagnóstico. A margem de vida foi de 4%. Então, se até 4% de diferença para mais, se até menos que 4 pontos de diferença para mais acontecesse no grupo intervenção contra controle, eles consideram que era não inferior. Poder de 80% com 2,5 de alfa, considerando 5% de perda, no intervalo de 96, uma amostra de 3,626. A análise primária era a intenção de tratar, e aí eles fizeram um peer protocol com pacientes que receberam um antibiótico até por 2 dias a mais ou menos. Então, se era do grupo 7, se eu tivesse recebido no máximo de 5 a 9 e 14, no máximo de 12 a 16, ele ainda entraria no protocolo. E uma intenção de tratar modificada, tirando pacientes que morreram nos primeiros 7 dias, porque isso não ia diferenciar, já que um era 7 e outro era 14, morre nesses 7 dias não foi o tempo de antibiótico estendido ou não que fez a diferença nesse caso. E algumas análises de subgrupo. A fonte infecciosa, se estava na UTI ou fora da UTI, infecção nosocomial ou de comunidade, o germe, positivo, negativo ou fora, a baixa, então, gravidade. Fragilidade, questão de performance do paciente, e choque com o uso de vasopressor no dia da bactéria. Bom, entre... ao contrário, 5 de maio de 23 até outubro de 24, 36 mil pacientes passaram por avaliação de elegibilidade. 13.600 aí conseguiram ser elegíveis. Muitos foram elegíveis, mas não foram por randomização, e aí tem uma parte importante de pacientes que foram recusados pelos médicos ou problemas de TSLE, né? Então, eles chegaram no 3.630, que é 5 pacientes a mais até do que o cálculo amostral conseguiram atingir isso. Algumas perdas pelo caminho, né? Mas 1.800 contra 1.780. Então, por protocolo, pegou quase 1.500 de cada laço. Ruim, né? Que tem perdas ao dia, ainda mais
perda de follow-up nos lugares que a gente considera como primeiro, mas acho que é um meio expressivo para o grupo de trials que a gente acaba vendo. E aí, os nossos pacientes, né? Quem é? Basicamente, os grupos são muito, muito similares, mas se a gente for chamar alguma atenção, o SOFA tinha um ponto de diferença aqui entre o grupo de 7 dias e o grupo de 14 dias. Não acho que é determinante para os resultados que a gente vai ver depois, mas é o que chama de maior atenção no desbalanço na tabela 1. Comorbidades gerais e bem balanceadas, tá? Fragilidade também. E mesmo a porcentagem entre UTI e enfermaria, praticamente igual, assim, 44,9 contra 45, 55 contra 55. Então, no quesito randomização e equilíbrio dos grupos, com certeza merece um destaque positivo. Também as infecções muito parecidas, trato urinário, intra-abdominal, pulmonar, cateto vascular, muito, muito semelhante. E as bactérias, perfis também semelhantes, vendo que, se a gente não for muito abusivo nas nossas práticas, o mundo tem mais ou menos as mesmas bactérias. Se a gente conseguir seguir algo de tendência. As outras bactérias, e aí, como era essa distribuição? Né? A maioria por gram-negativos, alguns positivos, em mesma proporção, e polimicrobianos um pouquinho mais. Bom, os desfechos, para a gente começar a falar dos resultados. A gente teve uma mortalidade, inclusive, menor no grupo intervenção. Isso fez com que o trial comprovasse a não inferioridade. Não dá para a gente falar que ele é superior. Esse é um trial de superioridade para a gente discutir isso. Mas chama a atenção que o intervalo de confiança não dá para garantir, mas que tem uma porcentagem de diferença razoavelmente significativa e que ela se mantém na análise secundária e no texto do texto modificado. Dos desfechos secundários, a gente tem muito semelhante o que aconteceu, né? Morte no hospital, morte na UTI, e reações adversas muito pequenas, infecção por Clostridium também, uma taxa muito, muito pequena. Depois tem mais alguns comentários sobre esses resultados. E a gente fica assim, no gráfico final, quanto a não inferioridade. Aqui é a linha, né? Então, 0 seria literalmente igual. Se fosse até 4%, um pouquinho a mais, eles ainda considerariam que era não inferior. Mas, no final das contas, usou 0 atrás. Assim, né? Pelo menos o eixo vermelho. Então, chama bastante atenção de que a gente possa ter alguma segurança, considerando as limitações que a gente já comentou aqui e vamos continuar comentando. Entre os subgrupos, a maioria também apontou para uma inferioridade bastante significativa, com o tempo menor de antibiótico terapia. Alguns cruzam como maior gravidade, custo de vasopressor, maior fragilidade do paciente. Faz sentido entender que um cara que é mais grave, não necessariamente é 14 dias ou 7 dias que vai fazer tanta diferença dele, mas ele vai ter uma chance de desfecho pior só por causa da gravidade dele. Isso já aparece. Quanto às infecções, aqui tinha só trato urinário, né, que pareceu apontar também para a não inferioridade. Mas as outras também chamam bastante atenção. Bom, o que a gente traz? Ele teve uma análise bastante elegante, assim, porque nem sempre o tempo de antibiótico foi respeitado, teve aquela questão das mortes, mas ele conseguiu usar as artimanhas estatísticas para demonstrar os resultados que eu achei bastante bonitos.
ele tem uma evidência aí que é, no mínimo, razoável para que os danos críticos, que a gente fica achando, que está mais grave do que a antibiótico tem que ser maior, não necessariamente isso precisa ser uma realidade. A gente tem uma questão dos desfechos secundários, que eles foram eventos muito pouco frequentes. Então, é difícil avaliar como que eles se apresentam quando você tem poucos desfechos presentes. E a não adesão, ela existiu, mas o estudo é muito pragmático, tanto que no grupo de 7 dias, a mediana de interrupção foi de 8 dias, então eles passaram um a mais, quanto no de 14 dias, realmente ele respeitou 14 dias. Fica a impressão de que algumas pessoas duvidaram um pouco dos 7 dias e quiseram estender mais, mas 14 dias, todo mundo topava fazer e levar. Limitações. Não tem grupo placebo. Só que como é que você vai comparar uma coisa que é uma estratégia de tratamento quando você está propondo a estratégia, mas só mudando um tema? Eu vejo que não tem viabilidade para fazer algo que placebo quando você está testando duas intervenções que diferem no tempo, e não na intervenção, no tempo de duração. Ele não tem um poder suficiente para benefício potencial de alguns subgrupos. E aí é aquela questão que a gente comentou sobre personalizar, por ser uma pneumonia com choque, talvez tenha que dar mais, uma pneumonia sem choque na enfermaria, talvez tenha que dar menos. Isso a gente ainda não consegue falar, a gente consegue falar só de um grupo. Síndromes e patógenos específicos que foram excluídos do ensaio, a gente não tem como falar, só que eu diria que é um problema, porque a maioria das bacteriemias, talvez que a gente tenha, não só no mundo, estão relacionadas a esse maldito aqui, que não foi contemplado no estudo, que a gente já tem uma cultura, acho que, de tratamento de 14 dias, com recoleta de hemoculturas e tudo mais, mas que a gente não sabe se é a melhor das estratégias ou não. E alguns dados observacionais sugerem que possa existir uma maior taxa de recaída da infecção quando você usa menos dias. De novo, eventos infrequentes, num trial, não consegue ter artimanha estatística para definir sobre isso. Então, o que a gente tem como conclusão? 7 dias é não inferior a 14 dias, considerando esse N global de pacientes. O que eu tiro disso, eu acho que é uma estratégia de generalização interessante. Se você tem um caso que não te chama muita atenção quanto uma piora clínica, depois de 4, 5 dias de antibiótico, por que não interromper mais cedo? O estudo traz bastante atenção para quem ele é não inferior. O fato de ter sido não inferior pode te ajudar a uma redução de custos, porque foi uma estratégia que não tinha nova medicação, nova tecnologia, não tem aumento de demanda, e muito pelo contrário, você cortou pelo menos pela metade dos dias de antibiótico. E a gente sabe que hoje a conta financeira não fecha, ou fecha de formas esdrúxulas para governos, para pessoas, então isso é importante. E, por mais que não tenha sido demonstrado, há um potencial benefício de seleção de resistência antimicrobiana reduzida, né? A gente vê com experiência que uma unidade que usa muito antibiótico, estende muitos dias de antibiótico, começa a ter uma flora extremamente resistente, enquanto algumas das nossas unidades conseguem tratar PAV com ciprioxa, com Bactrim, cefazidiма, que são mais baratas, menos nocivas, série de questões. Acho que são importantes. E é isso. Muito bom. O que vocês acharam da pergunta? Eu acho que é relevante, é uma tendência nossa atual começar a questionar esses dogmas antigos de a gente tem antibiótico, coisas assim. E eu acho que faz sentido. Se a gente já tinha algumas evidências aí, principalmente, por exemplo, o Stop, que ficou muito famoso porque saiu no próprio New, por que não explorar mais tipos de infecção, mais quadros, achar que gravidade se trata com mais antibiótico por mais tempo, na verdade,
acho que tem caído por terra. Eu, particularmente, gostei muito do artigo, do jeito que ele é feito, e da pergunta e da informação que ele questiona, que ele... Acho que é uma pergunta que é relevante. Todo dia, todo lugar. Então, você tem uma plausibilidade biológica muito boa. O que 14 dias seria necessariamente melhor do que 7 dias. E é muito simples, eu acho muito simplista, né? Você dizer que o cliente que morreu lá, certo, morreu só por causa da falta de antibiótico, que não estendeu, processo de reação inflamatória, as coisas que acontecem que ele sabe, então faz sentido. A gente vive num contexto que você quer limitar desenvolvimento de resistência antimicrobiana, então talvez você consiga importar, apesar de ninguém ter mostrado isso, que importando você diminui, tem um racional sólido por trás. Você diminui a resistência antimicrobiana, reduz custo, talvez reduz efeitos adversos de forma geral. Acho que a pergunta é super relevante. Eu vejo uma tendência mundial, assim, né? Todos os sítios de infecção, as pessoas querendo estudar menos tempo, e os resultados têm que ser consistentes, né? De cada vez menos tempo, você tomou quanto mais tempo. O professor sempre fala, né, que uma dose de antibiótico muda muito a flora do paciente, tem um impacto grande. Talvez seja isso, né? Muitos doentes não morrem. O que a gente vê no Covid, assim, não é infecção bacteriana, obviamente. Mas o doente não morria com o vírus em si, morria de todo o resto que tinha acontecido. Talvez algo análogo pode acontecer com infecção bacteriana, parece ser, né? Então, justifica a forma de... A pergunta é justificável. E o desenho do estudo? Eu acho que é interessante, porque você pega uma estratégia consolidada de tratamento e a discussão não é se ela funciona ou não, é se não é, quando a gente pensa em estratégia como um todo, mas se o tratamento não precisa ser tão grande, como é meio que ele contra ele mesmo de uma forma reduzida, eu acho que começar com uma não inferioridade é razoável. Os resultados me trazem um desejo de tentar até fazer de superioridade, tá? Porque foi bem abaixo assim, da própria margem que eles trouxeram. Mas aí a gente tem que pensar como seria o desfecho para mostrar que melhor tratar menos dias do que mais dias, e se ia ser um desfecho simples e duro de mortalidade, se ia fazer um composto para colocar efeitos adversos nesse meio tempo, ou se poderia fazer tipo uma coisa do Caesar, análise do bundle em si, e considerar quanto que isso tinha custo-efetividade dessa medida. Então, grande trial, ele vai englobar tudo, dadas as evidências que estavam aparecendo, a estratégia de não inferioridade foi bastante positiva. Acho que provar a superioridade é difícil, né? Que você precisaria... Porque na minha cabeça, como eles conseguiram provar a superioridade, é dizer que teve menos eventos adversos relacionados a antimicrobianos. Que foi bem raro, teve precisado de uma população Sim. gigantesca para conseguir um desfecho clínico. Talvez se ele fizesse um desfecho, tipo assim, reduziu custos, o desfecho primário seria redução de custos, seria alguma coisa não diretamente clínica, né? Ou persistência de infecção. Ou persistência de infecção. Aí também seria difícil de falar se teve ou não teve, né? Porque se foi relacionado a alguma coisa ou outra. Que talvez no não inferioridade ele também pegaria, né? Ele não pegaria isso, para mostrar que alguma coisa. Porque ele quer mostrar talvez que é realmente tudo bem. Acho que a intenção que eu penso dele é tipo a gente olhando aqui, não, tudo bem, pode suspender. Já deu. Já deu, eu acho que é a frase que resume. Eu devo gerar, acho que crescimento de esse tipo de testes de bactérias, talvez que a gente pensa lá, vão ter evidências. Sim. Mas daí a gente postou. Mas acho que isso eu concordo. Só que eu acho que para você fazer isso, cara, acho que precisa de alguns anos para você conseguir mudar toda a flora, para você conseguir mensurar isso. Mudar a cultura, né? Ou mais. Não, mudar uma cultura, né? Porque assim, 10 mil pessoas não quiseram que o paciente fosse por isso, não acreditaram
Que isso ia fazer diferença. Então você tem que teria que mudar a cabeça dessas 10 mil pessoas. E isso mostra como é difícil, também lá fora, convencer as pessoas de que 7 é suficiente. Então, não é um problema nosso de brigar com as pessoas, entre aspas, né? De demonstrar e falar assim, ó, talvez não precise. Mas eu te uma atenção, foi quase 10 anos para conseguir ser no N de pacientes, que tipo, de 33 mil sobra 3, e tipo, pelo menos um terço da amostra foi excluída por causa dos médicos. E assim, tem uma quantidade razoável de retirada barra da assinatura do TCREC. Não é algo comum. Então, aí não tem encerramento, né? Porque 7, 14 dias não tem placebo, enfim. E aí, se essas pessoas não tivessem topado que os pacientes participassem, mas elas não acreditam muito na colateral dos pacientes, né? Mas se elas tivessem topado, o que é isso que a gente colocaria? Poderia colocar? Performance, né? E aí, não tendo colocado os pacientes, qual viés que pode ser seleção? Porque daí a gente está talvez selecionando, não vou incluir esse paciente porque ele é mais grave. Acaba que a autorização serve para isso, né? Poder equilibrar os grupos e no final acabar com isso, mas Ainda assim, ainda assim. alguma seleção também vai ficar com medo, os caras podem entrar e não serem usar. Talvez seja uma das justificativas por não ter entrado só paciente de UTI, né? Porque o desenho inicial desse estudo era só paciente de UTI. E aí, no meio, eles falaram assim, fizeram um estudo piloto ali na enfermaria, viram que dava, e aí incluíram pacientes também na enfermaria, né? Então, a priori, a ideia era ser só paciente crítico. E eles tiveram que fazer isso, talvez, para conseguir chegar no E. E aí, isso aí é ruim, porque o cálculo amostral era pacientes de UTI, né? Então, talvez isso explique porque não foi 22%. Acho que tem várias coisas que explicam. Por exemplo, 10 anos de melhora de cuidado já justificaria essa redução. Beleza. Então, a pergunta é boa, o desenho parece ser adequado também, né? Chama atenção algumas coisas, tipo, a galera não incluiu um monte de gente, talvez por ser uma cultura ruim, né? Beleza. Então, eu queria me ater à não inferioridade. Quais conclusões no estudo de não inferioridade podem nos dar? Não inferior. Fazer isso superior. Então, acho que isso fica mais fácil falar vendo naquele grupo, é tipo um forest plot, né? Tem um forest plot aqui. É que provavelmente o forest plot vai aparecer um monte de meta-análise. Mas, basicamente, a gente tem, então, o que dava para ver ali? Tem a linha de superioridade, e aí aqui tem a linha de não inferioridade, que é a margem de não inferioridade. Certo? A gente pode ver ali também. Eu acho que dá para ver na apresentação mesmo. Na apresentação tem um. Aquela que ele cruza o zero, mas não cruza o agente. Essa aí. Então, aqui é a margem de não inferioridade. Aqui é não ter diferença, certo? Vocês estão me falando aqui que a gente consegue concluir que é não inferior, né? Vamos supor que essa bolinha tivesse aqui. Qual que é a conclusão? Não é não inferior. Será? E se ele estiver aqui?
bolinha ou... E o intervalo de confiança aqui também. Não, inferior. O intervalo de confiança está todo Está tudo aqui. é não inferior. E ele é inferior? Não. Não inferior. Ele é não inferior e ele é inferior. Pela margem que você define, assim, Entendeu? Por isso que eu não posso falar que o não inferior é inferior somente. Ele é inferior e ele é não inferior. Tá? Então, se ele tivesse aqui com um intervalo de confiança que não cruzasse aqui, ele é não inferior. Se ele tiver aqui, a bolinha, batendo o intervalo de confiança que cruza aqui, não, ele continua sendo não inferior. Certo? Se ele fica aqui e ele não passa para lá, ele é não inferior. E se ele não passa para cá, ele é inferior. E se ele passa para cá, o intervalo de confiança, mas não passa para lá, ele é inconclusivo em relação à superioridade e ele é não inferior. Tudo bem? Oi, que é esse caso. E o que você fala com ser inferior é que tem uma diferença dele, por exemplo, no caso, tender a mais mortalidade, mas ele não ultrapassou a margem que eu defini como não inferior, que é uma margem arbitrária. A Exatamente. gente até fala que os outros trabalhos usaram 10%, ele achou 10% muito, ele botou 4% que eu ainda acho muito. Exato. Isso aí era outra coisa que eu queria. Né? A margem de não inferioridade, quem define é o pesquisador. E aí é isso, assim. O 4%. Qual é a intervenção em UTI que muda 4% de mortalidade? Será que você morrer se 4% a mais é ok para você reduzir, sei lá? Tolerar 4% a mais de morte é o que para reduzir? Mas se você perguntar para quem quer dar 14 dias de antibiótico, eu acho que muda com certeza. Muda um 80% de mortalidade. Quem acredita, né? Sim. Que dá 14 dias, então talvez 4% até que. Exatamente, mas do ponto de vista, assim... Para convencer quem acredita nos 14 dias, 4% parece ok. Nossa, eu acredito em 7 dias, mas se diminuísse 4% de mortalidade, eu acreditaria em 14. Então, é isso. Esse é o raciocínio que eu penso também. Do tipo, porra, se fosse... Para dar uma semana Isso de mesmo. antibiótico, 4% de mortalidade. Se a gente- A gente tem aqui a cabeça de que nada que a gente faz muda. Exatamente. 4% pra gente é muito. Porque daí você vê pelo outro lado. Talvez dar 14 dias... Imagina, se a gente fizesse um trial falando assim, ó, a intervenção é dar 14 dias, o controle é dar 7 dias, e a gente espera uma diferença de mortalidade de 4%. E esse trial é positivo. Vamos dar 4. Porra, vamos dar 14 dias de antibiótico. Será que 28, né? Entendeu? Então, é isso. Assim, a margem de não inferioridade tem que ser muito bem escolhida. E aí é isso. Assim, se você colocasse 10%, puta, aí é pior ainda. Né? Então, eu acho que tem essa questão. E aí, isso aqui é interessante, né? Que é quando o intervalo de confiança ele cruza os dois. É inconclusivo. Eu não consigo concluir nada. Se ele é inferior, ou se ele é superior, ou se ele é não inferior, ou se ele é não inferior. Exatamente. E aí, geralmente, está relacionado ao N. Se a gente aumenta o N, o intervalo de confiança estreita, e ele não passa aqui. Daí ele acaba ficando em alguma dos limites. Tá? Tem um artigo muito bom do New England que fala sobre estudos de não inferioridade, como desenhar estudos de não inferioridade. Tá? Isso. E aí ele tem
Então, aqui, ele é superior e não inferior. Aqui a margem é não inferior e inferior. Aqui é inconclusivo. E aqui ele é só inferior. Tudo bem? Acho que é importante porque isso confunde um pouco a nossa interpretação. Quando um trial é não inferior, cara, é difícil de você, às vezes você está lendo e cola tudo a cabeça. Então, isso aí é importante. Alguns cuidados em relação... Que cuidados que a gente tem que ter no estudo de não inferioridade? A margem, que a gente falou, né? Estabelecer a margem adequada. Não nesse estudo, mas um estudo, por exemplo, que é de tratamento num tratamento que você está comparando. Por exemplo, se você tem um tratamento de primeira linha de escolha que melhora, você não pode fazer um trial de superioridade versus placebo, porque isso é antiético. Se você tem um tratamento de primeira escolha e você vai deixar de dar esse tratamento de primeira escolha para o paciente, às vezes, nesses casos, você faz um estudo de não inferioridade. A questão é que, às vezes, foi um estudo único que mostrou superioridade desse tratamento de primeira linha versus o placebo. Quando você faz um estudo de não inferioridade, você pressupõe que essa diferença ela continua existindo. E dependendo da linha de não inferioridade, quando você faz um estudo de não inferioridade com duas drogas diferentes, pode ser que a margem de não inferioridade seja grande o suficiente para que o efeito da medicação nova seja semelhante ao efeito do placebo. Sentido? Sim, porque na época que foi feito o intervenção versus placebo, não se sabia, então não era antiético. A partir do momento passou a ser. Isso. E aí imagina que a medida de efeito seja estratégia. muito pequena. Existe diferença, mas a medida de efeito é muito pequena. Aí você pega essa intervenção e usa como controle no estudo de não inferioridade versus outra intervenção. E às vezes o estudo, a margem de inferioridade é grande e aí você fala, não, ele foi não inferior. Mas se você for comparar o efeito, a medida de efeito desse estudo, às vezes é menor ou equivalente ao placebo. E aí você acaba falando assim, não, então vamos dar esse remédio para todo mundo. Porque ele foi não inferior ao tratamento padrão. Nessa margem que eu escolhi. Então justifica dar. Só que ele não tem efeito. Algo como se fosse, por exemplo, tem um remédio que ele, sei lá, diminui 5% de mortalidade. Isso. Aí, vou comparar agora ele com outra droga, eu boto uma margem de inferioridade de 10%. E aí a minha droga caiu em 8%. Então ele não atingiu a inferioridade, mas ele também perdeu 5% que a droga inicial faria. Exatamente. E aí ele estaria igual ao placebo. Exatamente. E aí isso tem que ter uma constância de efeito. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando de trial de não inferioridade. Acho que é isso. Então, me chamou a atenção a margem. Essa questão do tamanho amostral ter sido feito com a população de crítica versus depois de ter colocado o paciente em enfermaria. E o placebo? Será que não daria para fazer, por exemplo, conta? E aí, a partir do 7º dia, quem vai receber 7 dias, recebe o placebo. Todo mundo vai receber uma bolsinha de 14 dias, né? Isso. Um grupo vai receber só 7 dias com antibiótico, de verdade. E outro dia, a partir do 7º dia, placebo. Mas aí, você estaria fazendo placebo? Você fez uma intervenção no seu ambiente. Isso. Não, mas ainda... Mas seria plausível, eu pensei isso também. Só continua a bolsinha. A dificuldade logística era bastante antibiótico.
Exatamente, tem um clássico para cada países. Nesses casos, às vezes, você pode fazer com que o farmacêutico não seja cegado, ele prepara e leva para a UTI. Mas isso tem, logisticamente é muito difícil. Aí só vai o soro, ou o outro vai o soro com remédio. Difícil de fazer isso, por exemplo, nas infusões que já são prontas, né? Sim. Assim, Coisas que são coloridas. Nos Estados Unidos, o CDC não deixa fundir coisas coloridas para ser. Você não pode pôr um corante, mesmo que seja feito para uso venoso, você não pode colocar. Então, Propofol é muito cuidado. É só se usasse Hoje tudo certo com a frequentemente. Provavelmente plástico. tipo pacto, né? Eu acho que ele se protege de ser escolhendo um desfecho puro, ok. Se fosse uma coisa tipo assim, quando acharam que está bem tratada, aí talvez eles ficarem mais preocupados. e o fato de não ser cegado não justifica o tanto de paciente que a mediana de antibiótico se foi. Então, é uma fragilidade do estudo, mas eu acho que não. Aí nas análises que ele fez de simplesmente de capa, ele botou tudo aponta no mesmo lado. Análise de sobregrupos, assim, por aí, gente. Para a negativa positiva, não tira a contabilidade. Se for no chão, você vai falar que eu já vi tudo ligado, para o seu domínio especificamente. Não, mas era na. Isso aí é só a descrição da amostra. Para ver negativo é uma coisa. Cabelo positivo. É uma amostra que dos informações. Às vezes não fala nada. E isso é uma coisa que tem que se falar também, que é a heterogeneidade de efeito. Né? Você tem uma população heterogênea, provavelmente o efeito é muito heterogêneo também. Como que você acaba olhando isso é a análise de tudo. Eu acho que esse problema pode não. E às vezes aí tem impacto também, não é nem só qual que é o bicho, mas qual que é o foco. Né? Você pensar em quem deve ter sido esse gram positivo, assim, pode ficar maneiro. Estreptococos pneumoniae e tudo, como os enterococos que tiveram ali. Os gram negativos, a maioria da amostra é coli, e a principal infecção era Itu, né? Que a gente sabe que tem um tratamento. Cara, igual o cara estiver fritando você, 48 horas depois ele está melhor. Então, você acha que talvez deve ter um impacto, que a gente não tem como avaliar. Mas a 42% é Itu e 40 e pouco por cento também é código. Isso aí são os que respondem para o cara praticamente. O gram negativo teria de ser tratado mais fácil. Pulmão, que são esses 13%, aí deve ser os gram um pouco tudinho na amostra. Que é insuportável de tratar pneumonia, né? Porque todo mundo morre de pneumonia. Não tem controle de foco, assim, pode ser foco, né? Meningite. Então, um pouco de enterococo também, que é um bicho mais chato para cá. Só que o amostra negativo são poucos os gram positivos. Mas aí, que conclusão você chega, então, Rodrigo? Que conclusão você chega ali com esse análise? Só sei que nada sei. Não, eu acho que a nossa cultura já tem. Eu acho que menor que 7 dias. Hoje eu fiquei. Mas eu acho que esse falar já que eu fui positivo, esse o da terra, mas eu acho que, assim, para gram negativo, talvez deva a gente poder concluir que talvez, com certeza, 7 dias. Tá? Já que a gente tem um intervalo de confiança para Ele é superior, quase. Na verdade, ele é superior. Se superior. for pensar nessa interpretação, ele é superior para gram negativo.
E aí, aquilo me afetou lá que o Gabriel tinha falado ali, quando passa os intervalos e tudo mais, o que você conclui para os outros? Esse intervalo de confiança mais amplo, né? Inclusive, então não tinha poder para poder falar isso. Que talvez faça sentido ter um estudo para estudar exatamente nessa população, né? Que foi infecção pulmonar positiva para microbiano. Eu acho que não fala como fazer. Não, acho que não. Mas assim, a gente não consegue concluir nada, conclui que precisa de um estudo para Nossa, tudo, todos os germes, já demorou 10 anos para coletar isso. Imagina No Canadá, um só os Ásia. gram-positivos que são, sei lá, um quinto de cada um, quanto mais que eles vão precisar. Se for você deixar somar todos os pacientes entrados, né, precisa de enorme. Tem lugares que as coisas são coletadas, e esforço financeiro. é que a gente é muito purista e a gente quer o trial perfeito, que nunca vai acontecer. Mas, assim, dentro do que a gente tem, qual que é a conclusão? Padrão negativo, você teve alguma segurança para parar em 7 dias, independente da gravidade inicial, né? A gravidade atual, aí a gente depende de população do momento. Mas que também não acho que talvez seja mais 7 dias de antibiótico que o cara que continuou grave que vai ter dúvidas. Fica até acontecer demais. Se bacterióise o foco está controlado, ficaria mais tranquilo de parar com 7 dias, ou até menos, a depender de qualquer infecção. Infecção intraordinária tem habilidade para eu, 4 dias. Controle de foco. Sério, impressão. Porque não é só esse trabalho, né? Tem um conjunto de evidências que mostra que talvez menos antibióticos são igualmente eficientes. Que é mais corrente para no inferior. Eu acho que isso aí é só mais um que traz uma segurança. Agora, pegando mais bacteremia em vez de infecção localizada específica. Acho que juntando o contexto geral, assim, sei lá, tem um foco que não está controlado. Que acho que é o grande problema do endocardite, né? Endocardite ou osteomielite, ou qualquer coisa que você ainda não conseguiu tirar depois. Aí você fica vendido, vai ficar com antibiótico para a vida. Até controlar. Mas o cara que está com foco controlado, você tratou, acho que menos talvez seja suficiente. A interpretação que eu fico. E os sapatos? A rigor, se for ver esse trabalho bem curioso, você não pode falar nada sobre aulas nesse trabalho, baseado nesse trabalho. O que a gente sabe de aulas é que aulas é o que mais gruda em todo canto, né? Eu acho que talvez. É bem capcioso você está dizendo, estou tratando só bactéria, mas no fundo você está tratando vários focos fechados não controlados ao mesmo tempo. Eu acho que é difícil fazer isso daí por causa disso, porque ou vai ter na palma, não vai ter no outro, vai ter vai ter uma coisa que tem um bicho, talvez o que daria para fazer seria essa infecção de corrente sanguínea. E daí você tirou um foco e aí você decide se você... Mas aí eu acho que também vai ser... E quantos doentes a gente não fica tratando, não, é só infecção de corrente sanguínea, aí você, aquela cultura bem vindo positivo, você faz um topo do corpo inteiro e tem uma pessoas. Uma abscesso que de ambiente aparece uma semana depois. Mas é difícil. Pode fazer isso aí. Você vai recordar isso. Vai pegar no recorde? É isso. Tem até dúvida, será que todos os brancos positivos se comportam como estatomas? Ele tira o número desses, né? Que eu acho que é um que vale a pena assim, você estafa com a base negativa. É isso, mais alguma coisa? A minha não recado. Vai ficar bom. Ela vai chegar lá na final. Ela tem 17 dias.
Almoço? Almoço, certinho? Ok. Estela. Você tá- Ah, é, não, você